Queridos camaradas, amigos, já aqui foi feito, mas é justo sublinhar e repetir a saudação especial para todos os camaradas e amigos que tornaram possível este nosso belíssimo almoço, esta belíssima iniciativa. Saudação extensível também ao Futebol Clube Parada, por mais uma vez nos acolher numa belíssima iniciativa. Há 5 anos também por aqui passámos, noutra iniciativa tão grande quanto esta. Ganhámos as eleições para o Parlamento Europeu aqui em Parada de Tudeia e tenho até a secreta convicção de que, então, como agora, esta belíssima iniciativa há de ser um impulso para um grande resultado que a CDU vai ter, não apenas aqui em Parada de Tudeia, mas em todo o país. Quer a Diana, quer o camarada Albertino, já aqui deram conta daquele que foi o papel da CDU nos últimos anos da vida nacional. Com exemplos concretos, nós percebemos aquilo que foi possível, fruto da luta dos trabalhadores, das populações, mas da intervenção também decisiva do PCP e da CDU. Tudo aquilo que aqui foi dito, conquistas importantes que significaram uma melhoria das condições de vida do nosso povo e da situação do próprio país, porque a gente não se esquece que quem cá estava antes, o governo PSD-CDS, queria-nos fazer acreditar naquela ideia de que para o país ficar melhor era preciso que a vida das pessoas ficasse pior, que o povo empobrecesse, pois o povo empobreceu, o povo viu voltar à realidade de muitas famílias coisas que julgávamos ultrapassadas, como a miséria, a fome, a imigração. Foram centenas de milhares de portugueses que foram corridos daqui para fora por não encontrarem no seu país condições de vida e de sustento para si e para os seus. E, no fim de tudo, o país ficou pior, muito pior. Mais endividado, com contas desequilibradas, nada daquilo que nos prometeram, tudo aquilo ao contrário do que nos prometeram. E eles tinham planos para continuar a sua ação. Já aqui foi dito pela Diana, no dia das eleições estavam a fazer a festa e estavam a pensar naquilo que ficou por fazer ao fim de 4 anos. Nos cortes que tinham dito que eram temporários e que já tinham avisado que afinal tinham que passar a ser definitivos. Nas empresas, já não muitas, públicas, que não tinham tido tempo de privatizar e que queriam ainda entregar ao grande capital estrangeiro. Na subversão da Constituição da República, que, apesar de tudo, ainda foi um entrave a muito daquilo que quiseram fazer, para acabar com coisas, olhem, como por exemplo, a proibição do despedimento sem justa causa. Eles não perderam nenhum desses objetivos, mantêm-nos a todos. Deixaram foi de ter condições durante estes 4 anos para os implementar. E se deixaram, não foi por iniciativa do PS, como dizia a Diana, que logo da noite das eleições atirou a toalha ao chão e deu os parabéns ao PSD e ao CDS. Também não foi por iniciativa do Bloco de Esquerda, que na noite das eleições estava muito contente com o seu resultado, mas a dizer assim, bom, temos uma boa notícia e uma má notícia esta noite. A boa notícia é que tivemos um bom resultado, a má notícia é que vamos ter mais 4 anos de governo PSD-CDS. E houve e só um partido nessa noite, só uma força política nessa noite, foi a CDU, pela voz do secretário-geral do PCP, que disse: eles não ganharam, eles perderam nesta noite. E só se outros não quiserem é que não iniciamos aqui uma nova fase. Terão dado por muito bem empregue todos e cada um daqueles que depositaram o seu voto e a sua confiança na CDU. Foi determinante também para este resultado que a CDU tivesse crescido nas eleições. E cresceu. E não esquecemos que aqui o Distrito do Porto deu um contributo decisivo para esse crescimento da CDU. O que nos mostra algo que nós já sabemos há muito tempo. É que sempre que a CDU cresce, o país avança. E avançamos na melhoria das condições de vida dos trabalhadores e do povo. Quando isso não acontece, são mais difíceis as condições para lutarmos por essa melhoria das condições de vida
e às vezes até são mais difíceis as condições para resistirmos aos ataques que são feitos aos trabalhadores e ao povo. Mas foi possível iniciar este caminho. Todas e cada uma daquelas medidas que a Diana aqui referiu tiveram a iniciativa, o apoio, a intervenção determinante do PCP e da CDU por detrás. E demonstramos o desmentido, na prática, o desmentido que os outros diziam. É que a vida das pessoas melhorou e o país também melhorou. A economia do país também melhorou. Criou-se mais emprego. É verdade, a Diana também o disse, que estamos longe de ter resolvido ainda todos os problemas do país. Eles são muitos ainda os que persistem e alguns não tiveram resposta durante estes 3 anos e meio. Dos problemas da produção nacional, a necessidade de aumentar a produção nacional. Só produzindo menos é que nós vamos poder dever menos. Só produzindo mais é que vamos dever menos ao exterior. Não somos, ao contrário do que alguns nos querem convencer, Portugal não é um país pobre. É um país que foi empobrecido pelos governos que teve ao longo dos anos. Mas é um país com recursos e com riquezas suficientes para, se bem aproveitados, darem um grande contributo para o desenvolvimento do país e para a melhoria das condições de vida do nosso povo. Problemas como a situação dos serviços públicos, da saúde, à educação, a segurança social, os transportes, é muito aquilo que está por fazer em todos estes domínios, na habitação, num conjunto de outros serviços públicos, por exemplo, os Correios, que desde que foram privatizados deixaram já mais de 40 concelhos deste país sem uma única estação de Correios para servir a população. É muito aquilo que está por fazer em todos estes domínios. Mas há destes últimos anos da vida nacional, há 3 lições que é importante nós retermos. A primeira lição é de que aquilo que conseguimos de positivo, fizemo-lo, aumento dos salários, diminuição de impostos sobre o trabalho, aumento, ainda insuficiente, mas dos impostos sobre o grande capital, melhoria, ainda insuficiente, de alguns serviços públicos, reposição de direitos que tinham sido cortados durante a Troika. Todas e cada uma dessas medidas, devem lembrar-se, contaram desde a primeira hora com a oposição, com a pressão e com a chantagem da União Europeia. Lembram-se certamente da novela das sanções que queriam aplicar ao nosso país. Não foi durante o governo PSD-CDS. Foi quando começámos a pôr em causa medidas desse governo que a União Europeia nos veio ameaçar com sanções. Apesar disso, foi possível, mesmo perante essas pressões e essas ameaças, avançar na reposição e na conquista de direitos e de rendimentos para o nosso povo. E esta é a primeira lição. A segunda lição é que, se não respondemos a tudo o que exigia resposta, se não se resolveram todos os problemas do país, e alguns até se agravaram, se não avançámos o que era possível na melhoria da situação dos trabalhadores e na melhoria das condições de vida do nosso povo, foi porque o PS, que não mudou as suas opções fundamentais, o que esteve foi condicionado ao longo destes anos. O PS manteve a sua submissão a imposições vindas da União Europeia que impediram que essa resposta fosse mais longe. Nessa submissão, ele está ao lado do PSD e do CDS, que mesmo quando vêm de forma oportunista aproveitar-se e tentar explorar o descontentamento da população por aquilo que o governo do PS não foi capaz de resolver, eles não dizem, escondem-no, mas estão, por opção própria, também submetidos ao mesmo tipo de imposições da União Europeia que impede a resposta a esses problemas do país. E daqui resulta a terceira lição que temos de ter em conta. É que se aquilo que avançamos foi contra a vontade e as pressões que a União Europeia fez, se não avançamos mais por causa de estarmos ainda submetidos a algumas dessas pressões da União Europeia, então a conclusão que temos que tirar daqui é que, se queremos avançar mais, temos de enfrentar essas imposições da União Europeia e fazer prevalecer sobre as imposições da União Europeia e de quem manda na União Europeia o interesse do nosso país, o interesse nacional, o interesse dos trabalhadores e do povo português. Para isso, a força que está em melhores condições de o garantir é mesmo a CDU, que foi a força que também, nestes últimos anos, nos 5 anos que passaram no Parlamento Europeu, mostrou ser diferente daqueles que são todos iguais, muitas vezes.
É difícil, nós temos dito, o PS e o PSD aparecem aí agora com grandes disputas, com grandes confrontos uns com os outros, os candidatos de uns com os candidatos dos outros, aparecem aí com cartazes, até alguns a dizer marcar a diferença. É difícil encontrar 3 ou 4 coisas em que no Parlamento Europeu, coisas importantes aqui para o nosso país, que tenham sido votadas no Parlamento Europeu nestes últimos 5 anos, 3 ou 4 coisas em que o PS tenha votado de forma diferente do PSD ou do CDS. Não as encontram. Portanto, escusam de vir aí dizer que é marcar a diferença e é por isso que eles têm que fazer as guerras em torno de coisas laterais, não é em torno das questões concretas, das políticas que lá e dos votos que lá fizeram no Parlamento Europeu. Porque no Parlamento Europeu, quando se tratou de aprovar orçamentos que diminuíram as verbas a receber por Portugal e por as regiões do nosso país, eles lá estiveram juntos a aprovar esses orçamentos. Quando a CDU lá esteve, não apenas a rejeitá-los, mas a fazer propostas alternativas para aumentar as verbas para o desenvolvimento regional, para aumentar as verbas para a agricultura, para aumentar as verbas para os micro, pequenos e médios empresários. Algumas dessas propostas chumbadas pela maioria do Parlamento Europeu, mas também com o contributo desses 3 partidos, do PS, do PSD e do CDS. Quando se discutiu no Parlamento Europeu nos últimos anos as políticas, uma política agrícola comum que destruiu em décadas de aplicação aqui em Portugal centenas de milhares de hectares de superfície agrícola útil, de cultivos e pastagens, que levou ao encerramento de centenas de milhares de explorações agrícolas, deixando-nos mais dependentes do exterior, da produção estrangeira, deixando-nos endividados e dependentes face ao exterior. Esses 3 partidos lá tiveram a aprovar a política agrícola comum da União Europeia. PS, PSD e CDS. Pelo contrário, o PCP e a CDU tiveram lá, nessa hora, a fazer propostas de alteração aos regulamentos e às diretivas da política agrícola comum para garantir o direito do nosso país a produzir, para garantir a defesa, sobretudo, da pequena e média agricultura e do papel essencial que tem no desenvolvimento do nosso território, em especial das regiões do interior. Ao contrário do que às vezes nos querem fazer crer, não são todos iguais. Porque quando se tratou no Parlamento Europeu de votar a legislação que permitiu que Portugal fosse alvo de sanções da União Europeia, essa legislação foi aprovada pelo PS, pelo PSD e pelo CDS. Depois, todos eram contra as sanções. Mas a verdade é que essas sanções só existiram, ou a ameaça de sanções só existiram, porque eles permitiram, com os votos que tiveram no Parlamento Europeu, que essa legislação fosse aprovada e essa legislação, se calhar mais cedo do que aquilo que eles pensavam, virou-se contra nós próprios, contra o nosso país e contra o nosso povo. A CDU lá esteve na primeira linha de rejeição dessa legislação e de toda a outra legislação que nos impõe os caminhos que aqueles que mandam na União Europeia entendem que nós devemos seguir. Quando se discutiu no Parlamento Europeu tantas outras questões, como a liberalização de vários setores da atividade económica que deixou empresas e setores estratégicos do nosso país nas mãos do capital estrangeiro, foi aprovada por PS, PSD e CDS. Foi rejeitada pelos deputados eleitos pela CDU. Quando se votou legislação em domínios como a água. Estamos aqui numa terra que sabe o que significa a importância da água pública. Tem uma tradição de água pública ao serviço das populações. Até num concelho onde há experiências de privatização da água e onde noutras freguesias as pessoas têm que pagar muito mais pela água e se calhar com pior qualidade do que aquilo que acontece aqui. Pois legislação que empurra muitos municípios para a concessão da água a privados foi aprovada no Parlamento Europeu também, com os votos destes partidos, do PS, do PSD e do CDS, já agora, até recentemente, também com a abstenção do Bloco de Esquerda. Teve lá, nessa altura, o PCP, os deputados eleitos pela CDU, a defender a necessidade da água pública, do direito universal à água e ao saneamento e da rejeição da privatização da água e da reversão de toda a legislação que imponha a privatização da água. Foi assim também quando se discutiu no Parlamento Europeu o futuro das pensões. Devem ter ouvido ontem aquela fundação do Pingo Doce que
foi com a sua sede, mudou a sua sede fiscal para a Holanda, um paraíso fiscal para não ter de pagar impostos no nosso país, e agora vem encomendar e pagar estudos a dizer que a segurança social está em risco e que tem que se aumentar a idade da reforma. Verdade seja dita que aquilo que conseguimos estes últimos anos em Portugal, nomeadamente em termos de garantia de condições de acesso à reforma, reconhecendo e de forma muito justa as longas carreiras contributivas e, em alguns casos, muito longas carreiras contributivas, vai ao arrepio do que a União Europeia nos anda a mandar fazer e do que se vai fazendo noutros países. O que vemos noutros países é o aumento da idade da reforma, a desregulação do horário de trabalho, o aumento do horário de trabalho. Quando aqui conseguimos recuperar a redução para as 35 horas, que só não se estendeu ao setor privado porque o PS não quis e se juntou ao PSD e ao CDS para o impedir. Isto mostra bem os interesses que defende a União Europeia. No momento em que o desenvolvimento da economia, o desenvolvimento científico e tecnológico nos permitia, se fosse usado a favor do povo, a favor dos trabalhadores, reduzir o horário de trabalho sem redução de salário, se distribuíssemos os benefícios desse desenvolvimento por todos, aquilo que a União Europeia manda fazer é exatamente ao contrário. Aumentar o horário de trabalho, aumentar a idade da reforma para garantir que os benefícios deste desenvolvimento científico ficam numa pequenina parte da sociedade, ou seja, nas mãos do capital, contra a esmagadora maioria da população, contra todos aqueles que vivem do seu trabalho ou que vivem daquilo que amealharam ao fim de uma vida de trabalho. Isto mostra bem os interesses que defende a União Europeia. Mas é preciso ver também que interesses defenderam aqueles que lá tiveram no Parlamento Europeu a representar o nosso país. Como ainda na semana passada aconteceu, quando foi discutida a criação de planos privados de reforma a nível europeu, uma coisa que alguns queriam aí já há muitos anos instituir para desviar recursos da segurança social pública para os fundos de pensões privados. Essa proposta foi votada no Parlamento Europeu com o apoio do PSD e do CDS, mas também o PS não lhes fez frente e calcionou, abriu a porta para que essa proposta fosse aprovada também. E depois vêm dizer que a segurança social está em risco. Desviam os recursos da segurança social pública para os fundos privados e depois vêm-nos dizer que têm que trabalhar até mais tarde. Eles contam que, sendo aquilo lá longe, muita gente aqui saiba pouco do que por lá se passa. Mas é fundamental e também por isso fazemos este exercício de prestar contas do que nós fizemos, mas também chamar os outros à pedra pelo que lá andaram a fazer, é fundamental para a batalha que vamos travar aí nos próximos tempos, do esclarecimento e da mobilização, porque muito disto não vai aparecer nas televisões. E também já sabemos que não temos aqui connosco as televisões. Temos aqui o Avante, temos aqui os camaradas da página da CDU, e isto pode ser visto lá, mas as televisões não têm propriamente andado atrás de nós. E é por isso que é preciso que cada um dos que aqui estão se torne nas televisões que não andam atrás de nós. Porque a gente sabe que não temos as mesmas armas dos outros. Isto é uma luta desigual. Mas isso nunca nos impediu de travar estas batalhas e com confiança, com determinação e de alcançar resultados, às vezes contra aquilo que alguns desejariam. Porque se outros têm armas que nós não temos, nós também temos algumas armas que os outros não têm. Temos este imenso coletivo generoso, determinado, empenhado, que é capaz de organizar iniciativas como esta e de muito mais ainda do que isto. E que é capaz de levar mais longe a palavra, a mensagem da CDU, o que foi o trabalho feito pelos deputados da CDU nos últimos anos no Parlamento Europeu e o que é a intervenção da CDU lá como cá, em defesa dos interesses dos trabalhadores e do povo, em defesa do desenvolvimento do nosso país. E é com estas armas que vamos para a batalha. Sabemos, nós não somos, ao contrário de outros, não andamos aqui apenas quando há eleições, não aparecemos apenas quando há eleições. Nós estamos ao lado dos trabalhadores e do povo na luta de todos os dias pela melhoria das condições de vida, pela melhoria dos salários, contra a exploração dos trabalhadores, pela melhoria dos serviços públicos. Estamos lá na luta de todos os dias. E se algum trabalhador
injustiçado no seu posto de trabalho, vier ter connosco, a gente não lhe pergunta em quem é que andou a votar. Lutamos ao lado dele pela resolução dessa injustiça. Mas é nosso dever... Mas é nosso dever, nesta altura, dizer a todos que a força que nos derem nestas eleições é a força com que vão contar para travar as batalhas que hão de vir, e serão muitas. A força que os trabalhadores e que o povo nos derem nestas eleições é a força com que vão contar nas muitas lutas que havemos de ter depois das eleições, pela melhoria das condições de vida, pelo trabalho com direitos, pelo direito do país a produzir, pela defesa da agricultura, das pescas e da indústria nacional, pela defesa dos serviços públicos. Em todas essas batalhas lá estaremos, cá e lá no Parlamento Europeu, com a força que nos derem, e estamos confiantes, camaradas e amigos, que se levarmos por diante nas semanas que aí vêm e no mês e pouco que temos até às eleições, este trabalho que tem que ser de todos e de cada um dos que aqui estão, de esclarecimento, de mobilização, de convencimento de mais um amigo, mais um camarada, mais um vizinho, mais um familiar para a importância do voto na CDU, então vamos com toda a certeza ter um grande resultado na CDU, como aconteceu há 5 anos, aqui em Parada de Tudeia, onde vencemos as eleições e onde as queremos vencer outra vez, e também no país, com toda a certeza, vamos ter um grande resultado. Viva a CDU!